Então, nesses últimos domingos e hoje também, a direção é para as orientações de Deus e de força para esse momento que a gente precisa, né? Principalmente para coisas e para essa coisa que a nossa geração, estava conversando com alguém ontem, a minha geração, né, que é você e eu que estamos aqui, não passamos por isso. Mas eu fui perguntar para o meu pai não passou por isso. E eu nem lembro se o meu avô passou por isso. Então a nossa geração está experimentando uma coisa, para nós, inédita. Claro que os recursos hoje muito mais, né? Enquanto no passado, nas pandemias, muita gente morreu e dependeu de muitos anos para descobrir, para ter uma vacina. Hoje, rapidamente, menos de um ano nós tivemos. Então, apesar de todas as dificuldades, mas mesmo assim, que situação que nós estamos vivendo. Então, a palavra é de orientação e de força e de esperança nesse momento. Então, por isso a suspensão daquela série. E o texto hoje é Filipenses 4, 11 a 13. É um texto curto, você já me ouviu, mas nós vamos ver de um jeito diferente, sempre de uma perspectiva diferente, porque a palavra de Deus é viva, então tem algo especial e diferente para o nosso coração. Diz assim, leia comigo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus. Espírito Santo, fala às nossas mentes, cura os nossos corações, transforma as nossas vidas no Teu poder. Então, eu nunca vi tanta gente perdida como nós temos nos nossos dias. Você vê depoimentos de pais dizendo assim, volta para a escola. Outros pais, não, eu não vou mandar meu filho para a escola desse jeito, não. Outros dizendo assim, defendendo, não, o comércio tem que estar aberto, não pode fechar porque nós vamos ter problemas financeiros. Outros dizem, não pode abrir porque senão nós vamos morrer. E aí como é que faz? Né? E eu pensei também, os desacertos nas decisões sobre saúde, há tanta coisa que foi falada, tanto tempo perdido que a gente teve, que poderíamos ser melhores, desacerto nas decisões das compras das vacinas, desacertos na política, na economia, não é só no Brasil, uma grande maioria dos países, até nas grandes potências. Então, como você e eu, nessa nossa caminhada com Jesus, como é que a gente deve agir, como é que a gente deve reagir, sem a gente se abater, sem a gente desistir, sem enfraquecer, e para a gente continuar em frente, numa vida, numa caminhada de vitória com Jesus em cada situação. Então, primeiro, quando eu olho para esse texto, para as verdades desse texto, não permita, e eu quero que você fale isso comigo, vamos lá nesse slide, não permita que as circunstâncias te façam prisioneiro dela. Quando é que nós nos tornamos prisioneiros das circunstâncias? Quando nós aceitamos que as circunstâncias nos definam. Não sou eu que define. Não é o que eu creio, não é quem eu sou, é a circunstância que me define. Quando aceitamos que, quando ela nos define, então elas nos dirigem. Então é o poder dela que me dirige, a força dela que me faz mover para as coisas que eu faço. Quando nós deixamos que ela determine o rumo, a direção da nossa vida, das decisões que nós tomamos. As circunstâncias é que fazem isso. Mas quando a gente olha para Paulo, ele está dizendo assim, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade, até a parte do versículo 12, e eu sei o que é ter fartura. Paulo disse, eu aprendi a me adaptar, ele diz, por isso eu me tornei uma pessoa livre, porque uma pessoa que não aprende a se adaptar, ele é prisioneiro da situação, quando a pessoa não aprende. Um prisioneiro das circunstâncias vai dizer assim, eu não aceito isso. Quanta gente até agora está preso nisso, dizendo, não aceito, eu não concordo, a vida não pode ser assim, não pode continuar assim. Eles pararam, se revoltam, paralisam, entram em pânico e não tomam mais nenhuma atitude, a não ser, estão paralisados por causa do momento que estão vivendo. Paulo está dizendo que ele aprendeu que a vida não seria só de rosas. Eu gostaria, você tem flores na sua casa? Eu tenho, adoro isso, né? Plantas, a vida, né? Bom demais, mas ele estava dizendo assim, a vida não é só essa coisa bonita
dessas flores que nós compramos e deixamos lindo o nosso lar. Ele diz assim, a vida também tem espinhos. E ele diz, eu aprendi a lidar com os espinhos. Eu tive fartura, ele diz, foi muito bom, gostei disso, que legal, quem é que não sabe circular na fartura? Mas ele diz assim, eu tive que aprender a lidar também com a necessidade, com a escassez, quando a fartura acabou e a escassez chegou, que era o espinho, eu tive que lidar. E ele diz, ao invés de me revoltar, de paralisar, de desistir, ele diz, eu aprendi, se eu posso dizer desse jeito que eles dizem na linguagem, quando tentam nos ensinar aí, para ser bem sucedido nos negócios, de ter jogo de cintura nas situações. Ele diz, eu encarei, eu aceitei que a vida tem espinhos. Eu aprendi com a adversidade, eu aprendi na adversidade, eu aceitei as situações, eu me reinventei, eu reinventei. Mas o interessante para mim, ele diz assim, eu não nasci sabendo, não é isso que o texto está dizendo. Eu até entendo a sua luta. Isso não é natural na minha vida, não é natural na vida do cristão. Ele diz, eu aprendi. Como que se aprende? Interessante quando fala de Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz assim, que ele aprendeu. Por que é o Filho de Deus? Eu, você, Paulo, né? Mas não, Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele esvaziou de si mesmo, e a palavra diz assim, que Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu, o aprendizado, né? As lições vêm dessa experiência todos os dias, ele aprendeu assim. Então, aprender a adaptar as situações e não nos tornarmos prisioneiros das situações. E Jesus, nesse próprio texto que diz que ele aprendeu sobre a obediência, está dizendo que o seu olhar era um olhar para as coisas que viriam no futuro. Interessante isso. A sua perspectiva, então, ele não era prisioneiro aqui. E a gente pensando sobre Paulo, até João e eu estávamos conversando sobre ele, me lembro de uma coisa, Paulo é alguém prisioneiro. O apóstolo Paulo que está escrevendo isso é em prisão, é um cara algemado, mas ele é prisioneiro só externamente. Seu coração não era prisioneiro. Amém, queridos? Apesar de estar com algemas, entre soldados, na cadeia, o seu coração era livre. Então, ele, se tem alguém que pode falar o que é não ser prisioneiro da vida e das circunstâncias, é ele. Estava preso em algemas por fora, porque o seu coração era livre em Jesus. E essa é a palavra para o nosso coração. As circunstâncias nos prendem. Elas nos cercam. Somos algemados por elas. Mas sabe o que acontece? Quando nós caminhamos com Jesus, nós somos livres, o nosso coração é livre em Jesus e nós podemos enfrentar essas situações em liberdade. Então, meu conselho aqui é, não permita que as circunstâncias prendam você, algeme você. Não seja um prisioneiro dela. Quem sabe você já está prisioneiro agora. Você não consegue dar passos, você está com medo, você está em pânico. E Jesus te chama nesta manhã, livre-se das correntes. Aceite essa situação, aprenda com essa situação. Então vamos usar a linguagem das pessoas, se reinvente. Então assuma aqui, não desista. Eu resumo assim, não desista, se ajuste, se adapte. É o que temos que fazer nesse momento e que Jesus nos ensina e Paulo nos ensina. Em segundo lugar, e eu quero que você fale comigo, não permita que as circunstâncias roubem a sua alegria. Primeiro, você não pode deixar ela roubar a sua liberdade. Agora, você não pode deixar ela roubar a sua alegria, que são coisas distintas. Eu tinha planos, eu imagino que você fez como eu, lá no ano passado. Esse ano eu nem fiquei quietinho, eu só orei, Senhor, qualquer coisa que o Senhor mandar tá bom. Mas lá no ano de 2020, passando de 19 para 2020, fiz muitos planos. E é claro, não preciso dizer para você que eles se frustram, porque nós todos tínhamos expectativas de como poderia ser, e aí de repente veio algo que nós não escolhemos, algo que a gente não gosta, né? Mas a gente tem que conviver, e o pior é assim, conviver com seus efeitos todos os dias. Porque nunca na vida, eu não imagino que nós tivemos tantas coisas desse jeito, em que todos os dias, por mais de um ano, você ouve só a mesma coisa, em todos os canais, de todas as formas. E não é só um problema com a pandemia em si, é tudo que está envolvido, tudo que envolve essa pandemia. Tudo você ouve
todos os dias, dia após dia, por mais de um ano, e agora deu março, né? E nós estamos o quê? Mais um ano, né? Já deu um ano. Lidar com desafios, lidar com frustrações, lidar com medo. Notícias, boletins sobre o assunto. Como é que Paulo lidou com isso? Diz assim, versículo 12, segunda parte. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ele diz. Eu aprendi. E que situação ele diz? Seja ser alimentado, bem alimentado, que bom. Seja com fome, tendo muito, passando necessidade, ele diz, eu aprendi. Eu vejo assim Paulo dizendo, eu planejei ter comida todos os dias. Algum de vocês aqui planejou que você não teria comida algum dia desse ano? Você fez essa previsão, essa previdência? Você planejou fartura, todos nós planejamos. Mas o que ele diz assim, a vida me trouxe tempos de fome, tempos de falta de coisas, de privações. Mas ele diz assim, eu não me abati por essas coisas. Eu não permiti que essas coisas me afetassem. Eu cito sempre Champlin, que é onde eu pesquiso a maior parte, que é um comentarista bíblico. E ele está fazendo um comentário de Sócrates. Ele diz assim, que Sócrates, por sua vez, ao comentar sobre esse versículo, né, o Champlin comentando, e não Sócrates, mas ele fala de Sócrates com base nesse versículo, ele diz que falava da verdadeira riqueza. Sócrates colocava assim, que aquele que se contenta, ele diz assim, é o mais rico, pois a autossuficiência é a riqueza da natureza. E a gente sabe disso. Pergunta para uma pessoa que tem muito, ele diz, o que você precisa? Ele diz, só mais um pouquinho. Ele não chega àquele ponto que ele diz, já é suficiente. Então ele diz, quem tem contentamento, quem chega a esse ponto, então esse realmente é rico. Porque já se basta, já é suficiente, não precisa mais. Mas eu quero que você entenda, quando Sócrates fala de autossuficiência, está falando de algo diferente para mim, porque para mim é autossuficiência em relação às circunstâncias, né? Não autossuficiência em relação a Deus, né? Então uma pessoa que se contenta é uma pessoa que não se deixa abater por nada, pelas circunstâncias. Eu estou feliz. Então o grupo de palavras para descrever contente no nosso dicionário é uma pessoa que independe das circunstâncias, alguém que é possuído de uma força infalível, e alguém que é totalmente satisfeito. Por isso, Sócrates diz, esse realmente é rico, e não aquele que tem muita coisa. Paulo descreve também, falando sobre esse assunto, em 2 Coríntios 6,10, o que é uma pessoa satisfeita. Na realidade dele, na experiência dele, ele diz assim, nós vivemos momentos entristecidos, mas ele diz, logo após, sempre alegres. Olha a diferença. Pobres, mas ele diz, enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Entende a diferença do que é uma pessoa que é contente, em que a sua suficiência vem de Deus? Nós temos situações difíceis, Paulo diz. Temos e teremos? Sim. Tivemos situações que faríamos de tudo para nos livrarmos dela. Eu tenho certeza que Paulo não gostava daquilo, ele também não queria aquilo, mas ele não fugia. O que você e eu não podemos fazer é deixar que essas coisas definam a nossa vida, de tal forma que a gente passe a viver controlado por elas. Então, assim como Paulo, nós não podemos deixar que a instabilidade, que a instabilidade da vida, que são as circunstâncias que estamos falando, fragilizem, e preste atenção nisso, fragilizem a nossa relação com Deus. Quanta gente está caindo da fé, quanta gente está se afastando de Deus, porque não consegue entender o seu entorno, essas circunstâncias, e pensam que Deus abandonou, que Deus não ama, por isso Deus entregou a gente para essas situações. São pessoas que dependem das circunstâncias, quando nós devemos correr para Deus, entender Deus, e ver Deus em tudo isso, porque Ele diz, eu transformo todas as coisas em bênção. Alguns versículos antes desse texto que eu li para vocês, do capítulo 4, porque eu li do 11 em diante, eu acho que o versículo 4, Paulo está dizendo assim, ele começa dizendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e depois ele diz, outra vez, digo,
alegrai-vos. Então, se tem alguém que entende sobre o que é alegrar, ele diz, alegrar sempre. Alegrar sempre. Não em algumas situações. Por isso ele diz assim, entristecidos por situações, por privações, por sofrimento, por causa das pessoas, por causa dos açoites, por causa da pandemia, por causa da fome, mas alegre sempre no Senhor. Ele diz, alegrai-vos sempre. Ele diz, outra vez eu digo, alegrai-vos. E para mim, quando eu olho para esse texto, eu faço essa correlação com o 2 Coríntios que nós lemos também. Paulo está dizendo para mim e a você assim, encontre motivos para alegrar-se sempre no Senhor. Encontre motivos. Você tem motivos para tristeza? Tem. Quando nós estávamos reunidos com a família da Narci ontem, minha palavra a eles foi assim, eu disse o seguinte, verdade é que nós temos tempo para tudo na vida. Nós temos tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, né? Tempo de alegria, tempo de tristeza, a Bíblia diz isso. Falei, e tempo de morrer, e é uma coisa que a gente não quer. Quem é que gostaria? Quem é que planejou na vida? Não, minha morte está planejada, está tudo certinho. Se a gente falar isso, eles vão dizer que a gente é masoquista e é doente, né? Mas há tempo para isso. O filho, que foi o Júnior, faleceu com 60 anos. E minha palavra foi, vamos fazer uma coisa, nós podemos reclamar, porque algo foi tirado e foi mesmo, a dor, o sofrimento, mas nós podemos celebrar 60 anos que Deus permitiu que ele estivesse aqui. E nesses 60 anos ele aprendeu com a gente aprendeu com ele, foram dias maravilhosos, foram um presente de Deus para nós. Entende? É disto que Paulo está dizendo, nós temos momentos de tristeza, tem momentos de dores, tem razões, mas se olharmos para Jesus, ele nos dá uma outra perspectiva. E qual a perspectiva ainda? Que o cristão não morre. A nossa esperança, ele diz, se nós não passarmos pela morte, morte é ponte, lembre disso, é ponte que liga para a vida eterna, ninguém vai para a vida eterna sem passar por isso, a menos quando Jesus voltar e nos levar, mas enquanto isso, essa é a ponte que nos liga. Então essa é a grande diferença, a nossa perspectiva, por isso Paulo está dizendo, encontre motivos sempre para alegrar-se no Senhor, porque Ele é um Deus que nos abençoa, que tudo tem propósito na nossa vida, que transforma tudo em bênção. Então, se você já é satisfeito em Deus, nada que acontecer ao seu redor, é isso que nós aprendemos com Paulo, vai afetar ou diminuir você, ou diminuir a sua fé, ou comprometer a sua fé. Na verdade, esse é um momento daqueles que entendem e que fazem uma leitura correta da vida, e que têm um relacionamento perfeito com Deus, a gente está muito mais próximo, mais dependente, amando a Ele mais ainda, porque é um Deus fiel que está conosco cada dia. Em último lugar, terceiro e último, fale comigo, não permita que as circunstâncias sejam a fonte da sua força. Paulo termina, você vai ver já o versículo, já entramos lá. As circunstâncias se tornam a nossa fonte de força quando nós aceitamos ser, como eu disse no primeiro, ser prisioneiros da vida, e quando nós nos tornamos dependentes das situações para ser felizes. Então aí é lá que a gente busca a nossa força. Agora, por isso, dependendo de onde vem a nossa força, é que a gente vai ser frágil ou forte diante das situações. Se as nossas forças vêm dessas coisas, das circunstâncias, nós somos fracos. Somos débeis diante das situações, não vamos suportar. A nossa vida vai ser instável, como tem gente dizendo, vida de altos e baixos, tem gente enfrentando isso na sua vida espiritual agora. Como é que você está? Estou mal. O que você precisava? Eu precisava ir na igreja. Para quê? Para ir lá, porque se eu pudesse ter, e vocês sabem a palavra que eu tenho usado. Irmãos, deixa eu citar uma coisa aqui, antes de ir mais um pouquinho à frente. Eu tenho uma preocupação, porque, você é casado, quem é casado vai entender. Estou casado com a Rosani. Ficar longe da Rosani por um mês, e eu já tive que ficar viajando para outro país, fiquei pelo menos 20 dias mais fora. Ficar fora, vamos pensar, imagina assim, ficar 30 dias fora da minha casa, vai ser duro demais, vai ser ruim, vou sentir a falta, claro, muita falta, muita saudade. Então eu penso assim, a gente ficar fora da igreja faz falta, não é normal. Nós somos criados para relacionar, quem casa quer ficar junto, e a igreja de Jesus é o lugar da gente estar junto. Ele diz, não deixe de reunir. Então não vamos dizer que não é, que não está ruim, está? Não vamos dizer que fazer em casa é a mesma coisa, é gostoso, mas está reunido porque Deus planejou que a gente se reunisse. Então é muito especial a ação de Deus.
Isso é uma verdade. Mas sabe o que é um problema para mim? Aí é quando entra um problema na relação. Alguém diz assim, já que eu estou um mês fora de casa mesmo, eu acho que eu vou arrumar outra mulher por aqui, outro marido por aqui, e depois quando eu voltar eu vejo. Então, eu fiquei longe da igreja por um mês, eu acho que eu vou me afastar de Deus. Parei de ler, parei de orar, parei de buscar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é exatamente o que é uma pessoa que depende das circunstâncias, das situações favoráveis, não entendeu Jesus, não entendeu Deus, não entendeu a igreja, não entendeu a caminhada com Jesus. Imagina se Jesus só caminhasse comigo, olha que estou dentro desse templo. Deus tem misericórdia. Jesus habita em mim, eu e você somos templo. Mas por outro lado, irmãos, então eu quero que você caminhe com Jesus todos os dias, onde você estiver. E quando tiver a oportunidade de novo de estarmos na casa do Senhor, não perca a oportunidade, porque essa maneira que Ele planejou como corpo, para a gente ficar firme. Mas não é porque nós ficamos, por exemplo, esse mês, já é a terceiro domingo que a gente não está juntos, e você diz assim, acho que vou arrumar outro, quer dizer, vou me afastar de Deus, porque eu estou longe. Jesus está aí na sua casa, Jesus está na sua vida, no seu coração, e eu e você deveríamos ter mais sede e mais fome dEle. Por isso a nossa fonte tem que ser o que Paulo disse, tudo, versículo 13, o próximo slide, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem várias verdades aqui, mas uma coisa que eu errei na minha vida, quando eu era adolescente, você deve ter conhecido uma coisa chamada caixinha de promessa, né? Na caixinha de promessa a gente tem um versículo para cada dia. Eu ia lá, tirava o versículo, e como era gostoso, como pegava esses versículos legais. Mas se você é como eu, algumas vezes eu devolvi, peguei mais uns 2 para encontrar o que eu queria. Né? Porque não era tão legal, eu queria um versículo, né? Você fala assim, não, esse é o versículo do dia. E aí quando eu pegava tudo posso naquele que me fortalece, sabe qual era a minha visão? Meu Deus, esse dia eu vou arrebentar. Ele já disse para mim que eu posso conseguir tudo que eu quiser. Aí eu sou pastor, estou lendo a palavra, pesquisando na palavra, já tinha até pregado sobre isso, e um dia, falado sobre isso, um dia eu vou pregar sobre isso, e descubro assim, que ele estava dizendo assim, eu posso passar fome, eu posso ter fartura, eu posso ter amigos, posso perder amigos. Aí eu falei assim, queria fazer uma correção, Jesus, não posso. A vida inteira eu achei que podia, mas descobri, não posso. E de verdade também não quero, se o senhor perguntar para mim, não quero isso. Deixa eu chamar uma atenção sobre prosperidade hoje. O tudo posso de Paulo não é na linha desse pensamento da prosperidade e da igreja de hoje em geral, que é o neopentecostalismo, que eles chamam os novos pentecostais, que tem pregado todos os dias, que faz as campanhas que você vai lá trocar água, né? Eu liguei antes de vir para cá, depois que eu peguei essa água, então agora eu agarrei nojo de fumar, de beber, então eu tomei a água, está resolvido, ou sal, ou feijão que eu comprei. Quer dizer, Jesus mesmo, nós não precisamos, só precisamos de água, feijão e daquela igreja, ou dessas igrejas. Jesus foi trocado. A prosperidade diz assim, esse movimento, eu posso realizar qualquer coisa que eu quiser. Deus está à minha disposição. Deus é o meu servo. Isso é prosperidade. Paulo está dizendo, eu posso aguentar qualquer coisa que eu precisar. Está vendo a diferença? Eu posso conseguir qualquer coisa que eu quiser, e Paulo está dizendo, eu posso aguentar qualquer coisa que precisar. É diferente. Deixa eu te perguntar, o que vale a prosperidade dos bens, dinheiro, da sua empresa, se você tem alguém hospitalizado agora e não tem resposta na UTI, já fizeram de tudo, medicaram de tudo, não há remédio que você possa comprar, não há dinheiro que você possa investir, o que vale o seu carrão, a sua prosperidade para isso. Vamos acordar, gente. Quanta gente sai muitas vezes da nossa igreja e vai fazer campanha nesses lugares, e eu não tenho nenhum caso aqui, então não estou bravo com isso. Não dá nem para saber nada, mas eu quero te alertar. Que adianta isto? Nós precisamos de Jesus, e Jesus nos ensina a andar com Jesus, é andar na adversidade.
Então a prosperidade só sabe lidar com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso. Já para Paulo é lidar com os ganhos e perdas da vida. E parece que Paulo diz, cada vez que eu tenho um ganho, há uma perda também. Cada vez que eu tenho uma rosa, tem espinhos também. Se nós aprendermos isso com Jesus. Então, a vida não é feita só do que nós queremos. Ela é feita do que nós não queremos. A vida não é só das coisas que nós gostamos, é feita de coisas que nós não gostamos. E que tem cada coisa que se a gente pudesse fugir. A vida também não é do que nós planejamos. O que nós planejamos em 2019? Não é só do que nós planejamos ou esperamos, mas é para aquelas coisas que também não planejamos e não esperamos. Então, tudo posto de Paulo é, eu aprendi a me adaptar em tudo e a ser, se eu posso resumir os 2 pontos. Ele diz assim, eu aprendi a adaptar a tudo, em tudo, e ser contente em tudo. Foi isso. Então, se tudo estiver bem, estarei bem, mas se tudo estiver mal, ele diz, eu vou continuar bem do mesmo jeito. Porque a graça de Jesus me basta, é suficiente. Por que é que isso se tornou possível na vida de Paulo? Porque ele diz assim, a fonte que me alimenta, onde eu busco a minha força para viver, é no Senhor Jesus. Ele diz, tudo posso naquele, não nas circunstâncias, não porque as coisas vão bem, tudo posso naquele que me fortalece. Em Efésios 6,10 ele diz assim, ele continua dizendo sobre esse assunto, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder ou no seu forte poder. Você quer buscar força para viver? Eu falo, é no poder de Jesus, não é na prosperidade de Deus. Na prosperidade de Deus tem o que Jesus passou pela cruz. Se alguém quer ser meu discípulo, ele diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Vamos fazer essa campanha de seguir Jesus? Que não tem a ver com água e sal, venda de feijão, mentiras. O que tem a ver? Tem a ver com sofrimento, com adversidades, saber lidar com flores e espinhos da vida. No versículo 10 ele diz assim, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 ele diz, você precisa se fortalecer para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. No versículo 13 ele diz, fortaleça para você resistir no dia mau e permanecer inabalável. Onde que está essa prosperidade desse tempo que nós ouvimos dos neopentecostais? Como é que a gente faz com isso? Ele diz assim, teriam tempos difíceis demais, o dia mau, e eu vou ensinar você a permanecer inabalável, uma fé inabalável que pode resistir a tudo. Então eu concluo da seguinte forma, Paulo aprendeu o segredo, sabe qual era o segredo dele? Ele diz assim, eu vou diminuir o valor que eu dou para as coisas terrenas, para as coisas temporais, para as coisas materiais, e vou valorizar as realidades espirituais. Eu vou diminuir o valor que eu dou a essas coisas e vou dar valor para a eternidade, para os valores espirituais. Sabe por que muita gente está sofrendo nesse momento? Sabe por que muita gente está amarga nesse momento? Sabe por que até muitos crentes estão decepcionados até com Deus nesse momento? Porque não aprenderam isso. Mas agarrei tanto que eu entendi que bênção, para mim, é eu ter todas as coisas. Bênção é eu fazer os planos e Deus carimbar em cima. Mas esse foi o grande dilema dos conselheiros de Jó. Todos os conselheiros deles pecaram contra Deus porque disseram assim, você está sofrendo porque você pecou. Porque sofrimento não combinava com o Filho de Deus. Mas a gente vê que Jesus veio a esse mundo e ele sofreu. Ele é considerado como um servo sofredor. Querida, eu não estou a favor de masoquismo, eu não sou masoquista. Mas o que Jesus está dizendo assim, o que Deus nos ensina é que, e Paulo tem falado aqui, precisamos estar preparados para os espinhos da vida, se nós não quisermos ser playboyzinhos espirituais, que ganha tudo de mão beijada do papai e não pode ouvir o não do papai. Precisamos ser adultos espirituais, para ouvir não de Deus e saber que o não de Deus é a maior bênção que a gente pode ter na vida, porque Ele tem o melhor para nós. Então Paulo decidiu, nesse seu aprendizado, de diminuir as coisas terrenas e materiais, e focar e aumentar o valor das espirituais. Ele disse o seguinte, eu vou ser realista sobre a vida.
A vida tem rosas e tem espinhos, vou ser realista sobre ela. Eu vou aprender a lidar com isso. Vou aprender a lidar com isso. Ele diz, eu não vou ser prisioneiro da vida. Ele decidiu também que eu vou encontrar motivos, fazer de tudo para encontrar motivos sempre para me alegrar. Virão coisas difíceis, situações serão complicadas, mas eu vou encontrar motivos porque o meu contentamento está em Cristo, está em Jesus. Ele é a minha alegria. Alegrar sempre nele, diz. Então vou encontrar, não vou deixar que as circunstâncias, me fazendo prisioneiro, roubem também a minha esperança e a minha alegria. Terceiro, ele decidiu que a única fonte confiável para buscar força seria o Senhor. Dinheiro faz bem? Status faz bem, fama faz bem, propriedades nos dão segurança? Sim, temporários. A verdadeira segurança, verdadeiro conforto, a verdadeira realização está em Cristo Jesus. Tudo mais será frágil, instável, traiçoeiro, somente Jesus é tudo que nós precisamos. Então esse é o convite de Jesus para você nesse dia. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus sobre isto. Diga, eu não quero ser prisioneiro da vida, Senhor. Diga isto. Gente, pasmem vocês, de repente você está pensando, quem é prisioneiro? A prisioneira que não tem Jesus? Não, infelizmente. Nesse momento nós temos muitos crentes prisioneiros da vida. Porque estão frustrados, porque não têm motivos para se alegrar nessa situação, e porque a sua força, a sua esperança não está em Deus. E Ele te convida nessa manhã, derrame o seu coração para mim, ande comigo, aprenda comigo, que eu seja a sua força, somente a sua força. Pai, obrigado pela sua presença, mais uma vez conosco nesta manhã, pela sua palavra, por falar conosco, por nos ensinar. O Senhor é um Deus fiel que jamais nos abandona, um Deus que jamais nos decepciona, um Deus presente. Na verdade, o Senhor é o Deus presente porque Jesus veio aqui, não só presente espiritualmente. Jesus esteve aqui em corpo, mas não como Deus, como homem, se esvaziou de tudo. Se tem alguém que entende da humanidade, não só porque o fez, mas também entende da humanidade porque se tornou humano, passou por tudo e que passamos. E continua sendo agora um homem glorificado, Filho de Deus, mas um homem glorificado no céu, tal qual nós seremos. O Senhor está como homem agora à direita de Deus, dizendo assim como eu venci na minha humanidade, na dependência de Deus, na obediência a Deus, e hoje sou glorificado, estou à direita do Pai, você pode também vencer, e olhar para mim, por isso diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, para olharmos para Ti, não olharmos para a pandemia, não olhar para o medo, nem para as frustrações, nem para as instabilidades da vida, nem para os homens e poderes que falham. Não é Bolsonaro que é o nosso líder, seja quem for, não é as mudanças que estão havendo que nos assustam. Nosso líder se chama Jesus. Nosso Deus é um Deus soberano que está acima de todas as coisas, não está preso ao tempo e à vida, está acima de tudo. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e andarmos contigo. Então, nos ajuda a Te desejarmos mais, a buscarmos mais, a ir para a Tua presença. Como aprendemos, perto quero estar. Que o nosso coração deseje isso todos os dias. Caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, depender do Senhor. Viver somente para Ti, viver no Seu poder. Então cura esses corações, nesse tempo que precisam da intervenção de Jesus. Mas Pai, eu também quero orar por aquela pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Ninguém pode caminhar sozinho, não tem outro jeito. Quantas pessoas estão tristes nesse momento, estão desanimadas nesse momento, porque estão tentando lutar com a vida, mas a vida é pesada demais. E o Senhor disse, se nós abrirmos o nosso coração e convidarmos o Senhor, não é ter uma religião não, é mais que isto. O Senhor disse somente, abra o seu coração, me convide para entrar na sua vida, ser o Senhor da sua vida. Eu vou entrar, vou fazer uma festa,
você vai celebrar comigo, eu vou te dar força, eu vou te dar esperança, eu sou o caminho. Não há outro caminho para chegar até Deus, não há outro caminho também para resolver os dilemas da vida a não ser com Jesus. Então, você convide Jesus para entrar no seu coração. Você que me assiste agora, peça: Jesus, eu abro meu coração, eu te convido, vem ser o meu Senhor, o meu Salvador, vem mudar a minha história, vem ser meu amigo nesses momentos difíceis, o meu consolo, o meu abrigo. Jesus está aí do seu lado, Ele está pronto, Ele te ouve e te entende e te aceita. Abra o seu coração para Ele. Faz isso, Pai. Transforma essa vida que agora que aclama a Ti e que te recebe. E muda a sua história, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Desejo a você uma boa semana, no nome de Jesus. Obrigado a cada um de vocês da equipe que esteve aqui hoje, trabalhando para os irmãos que estão nas suas casas, para os amigos que estão assistindo nas suas casas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Uma boa semana, uma semana de vitória na presença de Jesus. Nós somos convidados para ser mais que vitoriosos no nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Jesus que está aqui e que nos abençoou grandemente e que é o nosso amigo sempre. Deus abençoe você.